Ei, galerinha, boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa 10ª live da semana. Olha que maratona de lives nós fizemos aqui. E hoje o tema é excessos. Preciso sentir o meu estômago cheio. Detesto sentir fome. Abandono meus processos de emagrecimento porque sinto fome. Se esse é o seu caso ou de alguém que você conhece, então manda esta live para esta pessoa que eu tenho certeza que hoje esse tema pode mudar a sua vida. Oi, Vana! Olá, Paulinha, lindona, tudo bem? Então, saúde para vocês, vamos brindar com muita água. Um dia nós vamos chegar lá, hein, gente? Semana que vem tem aula sobre hidratação. Então vamos chamando o pessoal aí pra gente começar. Eu dei uma atrasadinha aqui hoje, acabei precisando resolver umas coisinhas aqui antes, então atrasei uns 5 minutinhos. Mas vamos lá então. Muitas pessoas, elas precisam se sentir muito saciadas, né? Sentir mesmo que o estômago tá cheio. E isso daí, existem vários pontos aí que nós vamos decorrer durante essa live, né? Tem muitas pessoas que quando começam a fazer algum processo de emagrecimento, alguma dieta, elas falam, eu sinto fome, o que eu tenho que comer é muito pouco e eu sinto fome. E se eu não sinto meu estômago cheio, parece que eu não comi, eu não consigo ficar com o estômago tão vazio, eu não consigo comer o que pedem, o que manda a dieta. E aí eu acabo abandonando o meu processo de emagrecimento porque eu não me sinto satisfeita. Você já passou por isso? Então vamos lá, pra gente entender um pouquinho, a gente vive num mundo de excessos, certo? Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Nós vivemos num mundo de excessos. Todo excesso, todo um lado de excesso tem um outro lado de falta. Então vamos entender um pouquinho essa questão. Olha, excesso de comida pode ser falta emocional. Excesso de trabalho, falta de presença. Excesso de agressividade, falta de inteligência emocional. Excesso de álcool, falta de desfrute. Excesso de drogas, falta de pertencimento. Excesso de sono, falta de prazer pela vida ou de um projeto. Excesso tanto para as nossas células, né? Quanto, por exemplo, excesso de celular. Excesso de celular é falta de disposição. Então, assim, existem uma série de excessos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que faz e tá baseado na falta de alguma coisa. Então, é como se a gente usasse um comportamento de excessos para justificar a falta que algo nos faz. Faz sentido isso para vocês? Então, olha só, o excesso, ele é sempre para suprir alguma falta. Tudo que está em excesso é para suprir alguma falta que a pessoa sente dentro dela. E uma das coisas que mais causa essa falta, esse excesso de algo e a falta de alguma coisa é um desequilíbrio. É um desequilíbrio das nossas emoções, um desequilíbrio da nossa alimentação, é um desequilíbrio do nosso comportamento. Então, o excesso de algo gera falta de algo e esse processo gera um desequilíbrio para o nosso corpo. Em relação à nossa alimentação, existe uma coisa que é um excesso de algo e falta de outras coisas. Olha só, na nossa alimentação hoje em dia, a gente tem um excesso muito grande de gordura, açúcar e sal, com uma oferta absurdamente grande que surge a cada momento. A cada esquina tem algo que vai te oferecer esse prazer através da combinação desses nutrientes. Além de ser de grande escala e uma oferta o tempo todo,
ainda tem uma grande disponibilidade e principalmente um valor econômico baixo. Muitas vezes gasta-se menos quando se procura esse tipo de comida. Gasta-se menos entre aspas. Por quê? Porque, por exemplo, pode até ser, não tô dizendo que pode até ser que uma fruta saia mais cara do que um hambúrguer. Por exemplo, aqui em Portugal, tem algumas frutas que têm um preço bem alto. Tipo um mamão. Um mamão custa 5 euros o quilo do mamão, né? E se a gente contar que metade do mamão já tem 5 quilos, né? Se você pegar um mamão bonitão, assim, formosa mesmo, né? Ele tem em torno de 2 quilos quase um mamão. Então, ele custa em torno de 5 euros. Mas existem hambúrgueres aqui que você paga 3 euros, 4 euros, certo? Então, ele teoricamente é mais barato, só que a quantidade de vezes que você quer repetir o hambúrguer é infinitamente maior do que a quantidade de vezes que você quer comer um mamão. Porque ele age numa parte do nosso cérebro onde abre um looping para que a gente deseje outros alimentos que fazem com que a gente sinta aquela recompensa. Então, parece que é caro comer saudável, mas uma vez que você entende que para você comer saudável, você não precisa de uma quantidade tão grande, porque aquilo vai estar nutrindo melhor o seu corpo, aquilo que parecia barato acaba se tornando caro, porque daí um dia é um hambúrguer, outro dia é um bolo, outro dia é uma pizza, outro dia é um chinês, outro dia... E aí, quando você vai ver, no final das contas, você gasta muito mais do que se você tivesse feito a feira e comido alimentos saudáveis. Só que, por outro lado, né, o excesso dessa oferta de alimentos ricos em gás gera também uma falta de nutrientes na comida, né? Então, é uma oferta baixa de nutrientes, certo? E como que isso acontece, né? Isso acontece esse desequilíbrio onde uma grande oferta de alimentos, né, extremamente processados, cheio de gordura, açúcar e sal, extremamente viciantes, e por outro lado, uma falta de nutrientes, falta nutrientes naquela refeição, naquela alimentação. Então, é um excesso de gordura, açúcar e sal e uma falta de nutrição, de nutrientes ali no alimento. Oi, Ellen, oi, Cacá, sejam bem-vindas. Então, olha só, como que o nosso organismo deveria funcionar baseado em tudo isso? Nós deveríamos, né, conseguir regular tudo isso fisiologicamente, ou seja, nutrindo melhor o corpo, e aí a gente fazendo melhores escolhas, através, né, desse regular, a gente faz melhores escolhas, e essas escolhas, elas vão estar baseadas nas nossas necessidades. E quais são as necessidades do nosso corpo? Nutrientes, ou seja, micronutrientes, que são os nutrientes que têm vitaminas, minerais, né? Essa parte. E os que também dão energia, que são construtores e que dão energia. É isso que o nosso corpo precisa. Então, seria muito fácil a gente entender que, na verdade, como a gente faz para dar esse equilíbrio regular o nosso sistema fisiológico, fazendo escolhas baseadas nas necessidades do nosso corpo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E que isso é um ato ali que vai muito além da necessidade do nosso corpo, né? Vai muitas vezes através da necessidade da nossa mente, né? Que leva a gente a precisar rever e sentir novamente aquele prazer que a comida que é rica em gordura, açúcar e sal transmite para o nosso cérebro. E nós estamos suscetíveis a esses estímulos o tempo todo, porque a gente recebe convites para que a gente possa comer alimentos como esse. Todos os encontros dificilmente tem coisas saudáveis. Eu falo que eu adoro ir no encontro das mamães e bebês, né, Ellen? Porque sempre tem fruta para as crianças, né? E que deveria ter para os adultos também em outros encontros, mas raramente você vai em encontros de adultos que tem coisas saudáveis, a não ser que as pessoas que estão produzindo
que estão oferecendo aquele evento, elas tenham essa preocupação entre colocar a oferta daquilo que está em excesso e colocar aquilo que está saudável. Mas na rotina, no dia a dia, a gente sabe que não é isso que acontece, não é? No trabalho, por exemplo, não é uma cesta de fruta que as pessoas levam para tomar um lanche da tarde. Elas levam um pão, elas levam uma bolacha, elas levam bolo, elas levam pão de queijo no Brasil, né? Salgados, enfim. O café, né, com açúcar e tudo mais. Então, em todos os lugares que a gente vai, a gente tem esse excesso de oferta. E muitas vezes, esse excesso de oferta tá dentro da nossa própria casa. Na nossa casa, se a gente abre o armário, às vezes tem esse tipo de alimento que fica o tempo todo convidando a gente para ir lá no armário, pegar um daquele lá e comer. É um convite quando um alimento está dentro do armário e você ainda não instalou esse drive da mente magra. Então, enquanto não for instalado esse drive, onde pode estar ali, ó, tem uma Coca-Cola que trouxeram aqui em casa no almoço, acho que já vai fazer 2 meses, e a Coca-Cola tá ali. E eu falei, ai, Ana Laura, vamos jogar isso daqui fora, ou se for em algum evento de pessoas que tomam, né, leva, porque não faz sentido a gente tá com essa Coca-Cola aqui só, assim, ocupando espaço na geladeira. Então, assim, e assim, isso é normal, por quê? Porque a gente não toma refrigerante aqui em casa já faz 10 anos, né, de vez em nunca, a Ana Laura toma uma latinha de Guaraná, de vez em nunca. Outro dia ela foi na pizzaria e tomou, mas geralmente a opção dela é sempre suco, que também não é grandes coisas, né? Mas a água é a melhor coisa. E um dia a gente vai falar só sobre isso. A gente tá em um desafio de 21 dias e a gente tá evitando os refrigerantes e os sucos, porque eles são uma concentração de açúcar e 40% das pessoas que não conseguem emagrecer são por conta das bebidas açucaradas. Mas isso a gente já falou numa das lives aí passada. Então, o ideal é esse líquido perfeito que Deus criou, que ele faz um espetáculo no nosso corpo, e um dia da semana que vem a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas o maior desafio das pessoas que estão no sobrepeso é conseguir tomar a mínima quantidade de água que o corpo precisa. Então, olha só, a gente tá falando, né, que existe aí um excesso de coisas que fazem, que geram uma falta de outras coisas também, ou que a falta dessas coisas geram na gente um comportamento de excesso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já fez uma maratona em alguma série da Netflix? Colocou lá para assistir uma série e aí gostou da série, aí assistiu o 2º capítulo, aí queria saber o que estava acontecendo no 3º, e quando viu, passou o sábado inteiro maratonando na Netflix. Coloca um joinha aí pra mim, quem já fez isso ou quem adora uma série da Netflix. Leandro, você gosta de Netflix? Participa comigo, amor, porque o Instagram tá me bloqueando. Ninguém aqui tá recebendo a minha live. Sério, gente. Fogo. Preciso da ajuda de vocês, pra vocês compartilharem essa live, porque a galera não tá chegando mesmo. Enfim, vamos lá. O que é importante? É importante a gente entender que o que acontece quando a gente maratona numa série de Netflix, por exemplo, é a mesma coisa que acontece quando a gente come em excesso. Por quê? Porque a gente gosta dessa série, ela não sai mais da nossa cabeça, às vezes a gente passa horas e às vezes até a noite maratonando a série. E isso é um excesso que é um vício. A gente falou essa semana sobre vícios, né? Então é um vício. Por quê? Porque é algo que você faz de forma rotineira, de forma intensa, muitas vezes, e que prejudica você ou a sua saúde. Aí você vai falar, Amanda, mas distrai, né? Distrai mesmo. E essa é a ideia é essa. Isso é feito para te entreter. Ou seja, é uma liberação
barata de dopamina para o seu cérebro para deixar você ali o dia inteirinho entregue e sem fazer nada. Porque de verdade, o que isso traz de positivo para nossa vida, para nossa saúde, né? Então é uma bomba de dopamina que faz com que você se mantenha ali. E sabe o que é o pior? O pior de tudo é que você se mantém ali entretido e ainda fica alienado, porque acaba se dispersando de outras coisas. E ainda acontece algo que é muito comum. Por quê? Porque toda vez que a gente está assistindo alguma coisa entretido, ou seja, sem fazer nada, tá só ali, né? Perdendo a vida. O que a gente faz? Cadê o... Ai, Leandro, cadê o meu carregador daqui? Ah! Socorro! Eu preciso achar o meu carregador. Vocês me esperam? Cheguei, gente! Não me abandona, não é fácil ficar aqui sozinha. Então, olha, mas o marido tá lá, abençoado marido, pra ficar com as crianças, pra eu conseguir fazer essa live aqui pra vocês. Então, vamos lá. O que é importante a gente entender? Oi, Luana, bem-vinda, lindona. O que é importante a gente entender, né, nessa questão aqui? Que quando a gente tá aí mergulhado nessa maratona Netflix, o estímulo pra gente comer petiscos em excesso e bebidas em excesso, sem se concentrar, sem perceber e ainda entretido na TV, faz com que a gente coma em excesso, certo? E aí, com isso, a gente acaba comendo mais caloria, liga o drive de comer, dá abertura para você querer outros alimentos que também vão prejudicar a sua saúde, ou seja, você fica pouco seletivo e perde completamente o controle do centro de fome e saciedade, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar um excesso específico, que é comer até o estômago estar completamente cheio. E esse excesso a gente vai neutralizar com algo que é muito importante. E é importante que você anote essa. O excesso no ato de comer, ele vai inibir o principal sinal, que é o início do processo de emagrecimento, que é o sinal do centro de controle da fome e da saciedade. Então, quando o nosso estômago está muito cheio, o principal ponto é você perder o controle da sua fome e da sua saciedade, da fome física, tá? Porque da fome emocional, ela está dominando, né? Então, ela já está no controle. Você não perde o controle porque ela está no controle, certo? Mas é uma piada, mas é verdade. É que muitas vezes o que acontece é que a fome emocional, ela tá no controle da situação e é por isso que a gente tá maratonando e comendo em excesso. Agora, existe uma questão, né, que a gente tem 2 pontos aqui que a gente vai trabalhar hoje. Hoje, a gente vai trabalhar uma questão física, fisiológica, do comer até o estômago estar satisfeito, cheio demais. E o outro é o comportamento que leva a pessoa nisso. Então, eu tinha uma cliente que ela abandonou o processo de emagrecimento. E por que ela abandonou? Ela falou: Amanda, eu não consigo comer algo que não me faça me sentir bem cheia. Se eu não me sentir bem cheia, eu não fico satisfeita. Então, a necessidade de comer até, não a saciedade, mas sentir o estômago cheio. A busca dela era por algo que estava faltando. Lembra que eu falei no começo? Então, o que a gente descobriu? Que o grande problema dela, né, no caso, era que ela teve um dos sabotadores do emagrecimento,
que atuava exatamente nesse ponto, nessa necessidade que ela tinha de sentir o estômago muito cheio, né? Então, quando ela comia algo que eu estava propondo para ela, que era leve, mas que era extremamente nutritivo, ela falava: Amanda, eu tomo isso, eu como isso, eu sinto um buraco no estômago. Parece que eu não comi nada. Então, eu não consigo seguir desse jeito. Eu preciso sentir o meu estômago cheio. E aí nós fomos trabalhando alguns pontos, né? E aí a gente descobriu um dos sabotadores do emagrecimento dela, que era perda na infância. Então, quando ela é um emagrecimento, é um sabotador do emagrecimento, que muitas vezes, né, a morte de alguém ou a perda de alguém, às vezes a pessoa nem precisa ter morrido, mas o fato dela ter perdido alguém na infância, ela começa a comer para preencher um vazio que ficou dentro dela, sabe? Especialmente a criança, que às vezes não sabe lidar com aquela perda, né? A criança às vezes não entende. Às vezes ela perde alguém que ela ama muito, às vezes o pai abandona, a mãe abandona, ou alguém que ela gosta muito, né? Falece. Então ela começa a utilizar a comida como uma forma de preencher esse vazio. Só que esse vazio, ele não é preenchido com comida. E muitas vezes as pessoas usam a comida para preencher vazios emocionais, vazios de perdas que elas tiveram na vida. E essa sensação de satisfação, ela nunca vai chegar. Ela nunca vai conseguir se sentir preenchida, porque a comida não preenche isso. Isso é um lado emocional que precisa ser olhado, né? É um comportamento, na verdade, que leva ela a tentar preencher algo que é emocional e que não preenche com comida. Então, outra coisa que pode acontecer é, às vezes, a criança, ela ganha um irmãozinho e aí ela sente que ela perdeu o colo da mãe. Não é que ela perdeu, nem é que a mãe não dá mais colo, porque muitas crianças também não sentem isso. É a forma com que esta criança percebe aquela situação que ela está vivendo. Então, é uma percepção da própria criança, porque o sabotador, ele é desenvolvido na nossa mente para que a gente possa se proteger das ameaças que a gente percebe durante essa fase da infância. Só que daí ela percebeu, né, que ela perdeu o colo da mãe e ela começa a querer utilizar a comida como uma forma de preencher um vazio que não é com comida que preenche. E a mãe também não percebe. E às vezes nem é na infância que ela desenvolve esse comportamento alterado em relação à comida. Às vezes é lá na vida adulta. Às vezes é depois que ela fica mais velha, né? Então, essa é uma outra possibilidade desse emagrecimento, desse sabotador do emagrecimento atuar. E uma terceira possibilidade também é quando, por exemplo, os pais se separam ou quando a criança tem pais que são muito dedicados ao trabalho e que dão para ela pouca atenção ou que ela percebe que não está recebendo atenção suficiente. E aí ela busca na comida um conforto ou um preenchimento de algo que também ela não vai conseguir preencher com comida. E às vezes é na fase da criança, mas às vezes ela só desenvolve esse sabotador que vai atuar lá na frente. Então, quando ela estiver lá na vida adulta, ela começa a engordar por um sabotador que foi desenvolvido lá na infância, mas que ela não ressignificou, que ela não aprendeu a lidar com aquela situação que ela passou. E hoje, na vida adulta, ela utiliza a comida como uma forma de se preencher. Certo? Faz sentido isso pra vocês? Coloca um joinha aí pra mim se faz sentido. Existe um outro sabotador do emagrecimento, tem muitos, né? Mas hoje eu trouxe 2 sabotadores do emagrecimento, que é só pra gente entender como que às vezes a gente tá tratando a pessoa, né? Às vezes um profissional, ele tá tratando a pessoa como se o problema estivesse no cardápio que ela vai seguir, na comida que ela vai escolher, na comida ali que ela vai comer. E na verdade, muitas vezes está muito antes disso, está lá na infância. E isso precisa ser ressignificado, porque senão a pessoa ela nunca vai conseguir
utilizar a comida para o fim que ela se destina. E ela vai tentar preencher esse vazio. E sabe por que ela engorda? Porque por mais que ela coma, porque por mais que ela se sinta cheia de comida, né? Ela nunca vai preencher o vazio que ela sente. Então, um outro sabotador é quando ela tem, chama perdas presentes. Que é o quê? Que é quando a pessoa, ela perde um propósito de vida. Sabe quando às vezes a pessoa é mandada embora, por exemplo, do emprego, e o emprego era tudo pra ela, era assim, ela nem se imaginava fora daquilo, de repente, tá na rua. E ela, meu Deus, e agora? Perdi meu chão. Às vezes ela perde ou abandona um propósito ou uma missão que Deus colocou no coração dela. E aí ela perde isso e ela fica com aquele vazio enorme, sem saber como preencher aquilo. E aí ela começa na comida. Ela começa a tentar preencher aquela sensação de vazio que ela tá tendo por falta de um propósito, por falta da missão que ela tinha antes e que agora ela não tem mais, e ela começa a comer. E a outra coisa é porque às vezes a pessoa ela já não tá mais realizada profissionalmente, então ela tá assim super insatisfeita com o trabalho, ela não consegue se posicionar. Geralmente as pessoas que estão acima do peso, elas têm muita dificuldade de dizer não, de se posicionar, de tomar uma decisão, uma atitude, né? E aí elas com essa falta de realização profissional, ela começa a buscar na comida um preenchimento, uma compensação, na verdade, por aquilo que tá faltando para ela. A outra coisa que é muito comum é a perda da presença afetiva ou sexual. Então, às vezes, ela sente que ela não está sendo, que ela não está sendo preenchida pelo parceiro, por exemplo, né? E aí ela começa a utilizar a comida para ter um pouco de prazer. É como se fosse uma forma de compensação, tá? Então, o que geralmente precisa acontecer nesse caso? Precisa ressignificar tudo isso e também fazer um planejamento de vida, criar metas, né? Criar um sonho, criar um desejo, colocar essa pessoa para voltar a sonhar. Isso vai fazer com que ela volte a ter brilho. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo mesmo. Eu sempre trabalhei com emagrecimento, né? Mantenho o meu peso já faz mais de 10 anos já. Só que Deus colocou no meu coração já há 10 anos essa missão, né? De trabalhar ajudando mulheres a resgatarem sua autoestima, controlarem o seu peso, terem uma vida mais ativa, mais saudável, né? Serem felizes com o corpo que elas se sentem saudáveis, tá? Não é nem pra mim, nem é uma questão de estética. É claro que a estética, ela é importante pra gente porque é a nossa imagem, é aquilo que nos representa. Mas o mais importante pra mim é a questão da saúde. É por isso que a gente trabalha o comportamento, mas a gente também trabalha o equilíbrio nutricional. Porque sem a nutrição, o nosso corpo pode até estar magro, mas não estar saudável. Aí não é o meu propósito. Como muitas dietas, por exemplo, que conta caloria, né, que faz algumas loucuras aí para conseguir emagrecer, então não é essa a proposta. Então, o que acontece, né? A gente precisa desse olhar comportamental para algo que foi desenvolvido lá, às vezes no passado mesmo, há muito tempo, ela sofre com essa perda. E também a gente precisa ajudar as pessoas a voltarem a sonhar, terem um plano, um projeto, né? Então, se você tá nesse momento, você tá percebendo que você tá buscando conforto ou compensar alguma frustração por conta de uma falta de realização pessoal, profissional. Você quer ver uma coisa que acontece muito com as mulheres, né? São mulheres que acabaram de ter bebê e que começam a engordar depois que tiveram neném. Primeiro elas engordam na gestação muitas vezes, e algumas não, mas algumas engordam na gestação porque a gestação traz para elas uma permissibilidade. Tipo assim, você tá grávida, pode. E na verdade você tá grávida, aí é que você precisa tomar mais cuidado, né? Porque tudo que você ingere vai ali pro seu bebê. Mas por conta desse mito que as pessoas falam e por conta dessa crença que é implantada na cabeça de muitas mulheres,
O que elas fazem? Elas começam a comer na gestação mais do que comiam, de forma bem desalinhada, já tem ali toda uma mexida hormonal, e aí ela começa a comer por permissibilidade, porque ela tá grávida, pode, porque depois que tiver neném ela emagrece, e ela vai nessa confiança. Quando ela tem neném, o mundo dela vira o mundo do neném, né? Então aquela mulher que provavelmente tinha uma vida profissional ativa, que tava, sabe, com o corpo, né? Que não tava tão insatisfeita com o corpo, que tava ali numa vida mais ativa, que tinha horários, que dormia a noite inteira, né? Que tinha uma relação com o marido muito mais aflorada, né? A parte sexual e tudo mais. Só que, de repente, o mundo dela vira de ponta cabeça, né? Quem aqui foi mãe pela primeira vez sabe disso do que eu tô falando. É a coisa mais maravilhosa do mundo, não tem coisa melhor na vida, eu acredito, do que essa sensação. Mas também a nossa vida muda completamente. E aí a mulher começa a perceber que ela já não tem mais o mesmo tempo, ela já não olha mais pra ela nem às vezes consegue tomar banho, porque às vezes o marido também tá fora trabalhando, tem que esperar alguém chegar pra poder ficar com o bebê. É aquela loucura a vida. Então ela começa a engordar nessa fase, onde ela não tá muito preocupada com a saúde dela, com o jeito dela, já pariu, né? Já tá insatisfeita porque o útero demora um pouco para voltar no lugar, porque ela ganhou peso na gestação, porque ela se permitiu comer porque estava grávida e agora tem dificuldade porque ela achou que fosse só o bebê sair e ela ia emagrecer, e ela tá percebendo que não é bem assim. Que tem um excesso que ficou, porque o bebê pesa 3 quilos, mas ela engordou muito mais do que isso, e esse excesso precisa sair. Eu fico com o bebê pronto, olha lá, o Leandro já ajuda nisso daí, né? Pois é, então aí o que acontece? A mulher começa, nessa fase, começa a querer comer e acaba engordando por conta disso. Na verdade, esse é um outro papo, né? A gente tá aqui falando de excesso, mas também tem a ver com excesso. Só que um dia a gente pode fazer uma live só pra falar sobre isso, né? Só sobre puérperas, né? Só sobre mulheres que acabaram de parir e todas aquele burburinho de emoções hormonais que tem ali nela. Mas o intuito é que a gente precisa prestar atenção por conta da gente perceber que esse tipo de comportamento está sendo alterado por uma permissibilidade ou por uma perda, para que a gente possa se recompensar através da comida. E a comida não vai compensar esse tipo de coisa, pelo contrário, ainda vai te trazer mais prejuízo, mais insatisfação, mais baixa autoestima, mais falta de autoconfiança. Então, o que a gente precisa começar a colocar aqui os pingos nos is, né? Porque a gente falou aqui de várias coisas e nós vamos entrar aqui agora num processo, né? Que a maioria das pessoas, né? Que comem em excesso. Oi, Roseli, oi, Júnior, sejam bem-vindos. Tem pessoas que só param de comer quando elas já chegam assim no nível máximo do estômago, sabe? Já não aguenta mais. Então, não sei se vocês aqui conhecem pessoas que só comem, por exemplo, em restaurante à vontade. Restaurante à vontade. E, inclusive, tem alguns restaurantes que é assim, tem por quilo e tem à vontade. Então, imagina você nessa cena. Você chega nesse restaurante e você decide que você nem vai comer muito, então você prefere fazer o por quilo, porque o por quilo vai sair mais em conta para você. Aí você vai, pega uma coisa, experimenta outra, aí, isso daqui é legal e tal, deixa eu experimentar, e vai colocando no seu prato. A hora que você chega para pesar seu prato, o prato deu R$23. Só que o valor do rodízio é R$25,99. E aí a mulher fala assim pra você, olha, o seu prato tá dando R$23, só que com mais 20, só que por R$25,99, ou seja, com 3 euros a mais, R$3 a mais, você pode comer à vontade. Aí o que a gente faz? Boa, então vou fazer isso. Ou seja, aquele prato que já estava cheio de excessos, cheio de coisas que eu queria provar,
eu ainda vou ter oportunidade de comer mais coisa e de ainda incluir a sobremesa naquele prato, né? Porque se fosse por quilo, ia ter que pesar a sobremesa também, então talvez eu não comeria tanto doce. Mas já que entrou no valor aberto, né? No valor à vontade, então aí eu posso colocar também a sobremesa. Então, olha só como até isso é pensado, né? Animado, fala fera! Então, até isso é pensado, mas é a economia. Pois é, economia do quê? Né? A economia do quê? Do bolso? Ou daquele excesso que vai te trazer culpa e condenação? O que é melhor, perder R$3 e ganhar orgulho? Ou o melhor de tudo é a gente comer aquele excesso, não é verdade? Porque depois a gente sabe bem o que sofre, né, teacher? Então, só sair da mesa quando não couber mais nada no estômago é o que grande parte das pessoas faz. Então, qual que é a falta que é gerado por isso? A primeira falta é a falta de nutrientes. E por que isso acontece? Porque quando o nosso estômago está muito cheio, ele perde a capacidade de digerir os alimentos como deveria. E pior, muitas vezes, quando a gente come coisas em excesso, muita coisa, por exemplo, você vai num rodízio, você vai comer, e você não vai prestar atenção na sua mastigação como deveria. Então, muitas vezes, você vai engolir os alimentos ainda em pedaços muito grandes para o seu estômago, porque o seu estômago não tem dente. A boca, a digestão começa na boca e é através dos dentes que os alimentos têm que ser o mais digeridos, o mais triturados possível para o estômago fazer o papel dele. O problema é que muitas vezes cai no estômago esse alimento inteiro, onde ele deveria quebrar, né, em vários aminoácidos e tudo mais, para depois ser absorvido ali pelo nosso intestino, esses nutrientes. O problema é que quando o alimento chega muito grande para o nosso corpo, para o nosso estômago, ele não dá conta de fazer isso. E aí ele demora muito tempo para digerir aquilo, porque tá realmente difícil dele digerir. Então você tem má digestão, sente aquela sensação de estar empachado mesmo. Você não absorve bem os alimentos, né? Os nutrientes, as suas células do corpo, elas ficam mal nutridas. Você acaba ficando com o intestino preso, porque quanto mais inteiro você come, quanto mais inteiro você engole, mais difícil de fazer a digestão e a absorção desses alimentos. E aí a maior probabilidade de prender o seu intestino. E você fica muito cansado e pesado depois da refeição. Você quer ver num almoço de família se a pessoa comeu mais do que devia? É só você ver se depois que termina o almoço, ela vai deitar no sofá. Dá uma bad, sério, dá um cansaço, sabe? Dá um sono depois do almoço. Por quê? Porque o estômago tá muito cheio. E tá tudo concentrado ali em tentar digerir aquela comida. Então dá aquela baixada na nossa energia, né? Para que o corpo possa digerir tudo aquilo. O segundo ponto é que a gente vai acumular gordura, porque quando a gente ganha 1 quilo, para a gente ganhar 1 quilo de gordura, a gente precisa comer em média mais ou menos 7.000 calorias. Aí você vai falar, Amanda, mas eu não como 7.000 calorias num dia. Pois é, se você não come 7.000 calorias num dia, como que você fica bravo no dia seguinte de subir na balança e ter engordado 1 quilo? Então, a gente tem que rever algumas coisas. Porque para você engordar 1 quilo de gordura, você tem que acumular um tanto de 7.000 calorias, além daquilo que o seu corpo precisa no dia a dia. Certo? Nossa, tá vendo? Imagina isso, teacher. Imagina o quanto que a gente não tem que comer para ganhar 1 quilo. E é muito fácil da gente comer isso. Hoje eu tava, assim, a gente não conta caloria para poder, a gente não conta assim, a gente não é uma dieta de contar caloria, mas a caloria importa,
né? Agora, se a caloria for uma caloria vazia, aí é mais complicado ainda. Mas vamos supor que seja uma caloria de um produto super inofensivo, super saudável e que você come que nem pipoca se deixar. Sabe qual é? Nozes. As castanhas, elas são maravilhosas, só que elas são oleaginosas. Então, elas têm um olhinho delas, elas são calóricas. 100 gramas de nozes dá em torno de 650 calorias. Então, imagina que às vezes você já tá comendo um iogurte, que já tem lá umas 150 calorias, aí você coloca mais, pelo menos ali, mais, sei lá, 50 gramas de nozes, 30 gramas de nozes, e você já aumenta esse iogurte mais 200 calorias para um lanchinho. Entende? Então a gente precisa prestar atenção em coisas que... daí você fala assim, Amanda, eu fiz tudo certinho, eu comi tudo direitinho, só comi coisa saudável. Só que as coisas saudáveis têm caloria. Então se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai acabar ganhando peso e não vai entender por quê. Só que não é de um dia para o outro que você ganha, você tem que acumular 7.000 calorias a mais do que aquilo que o seu corpo gasta. Aí vai dar 1 quilo de gordura no seu corpo, certo? Às vezes pode ser em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tem gente que come 7.000 calorias numa sentada só. O Júnior aí, ó, tá aí, não me deixa mentir, que ele trabalhava num restaurante maravilhoso em Amparo, de comida à vontade. E ele via pessoas lá que comiam 7.000 calorias de olho fechado, na verdade, porque e o valor não era um valor assim super barato, né? Então aí era um valor lá, sei lá, R$50, vamos supor, né? Que pra mim, assim, eu levei até um susto no Brasil com o preço das coisas, né? Porque quando eu saí de lá, esse restaurante ele custava em torno de uns R$20. E hoje já tá R$50. Então a pessoa vai pagar R$50, a cabeça dela fala assim, eu não vou lá pra comer pouco. Eu vou lá para comer de verdade. E às vezes nessa sentada, nesse único domingo, ela já ganha o quilo da semana, né? Só que não é só o quilo da semana, ela vai continuar comendo durante a semana. Pode ser que ela não coma essas mesmas 7.000 calorias, mas que comendo um pouco mais num dia, outro mais no outro, outro mais no outro, no final dá 2 quilos a mais. Aí a pessoa fala, não entendo, eu só comi no domingo. O resto eu fiz tudo direitinho. E o direitinho é que muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Só que quando você sobe no dia seguinte na balança, e às vezes você tá meio quilo a mais, 1 quilo a mais, né? E você no dia seguinte pesou e não tava com esse quilo a mais, aí tem muitas razões que podem estar ali. Dependendo da alimentação que você fez, você pode ter ganhado, uma parte disso pode ser massa muscular. Outra parte pode ser, ou então pode ser retenção de líquido, pode ser geralmente, né, aquele acúmulo de líquido no corpo, ou que foi que você não tomou tanta água assim e não conseguiu eliminar, ou por conta da alimentação que você fez e você acabou retendo líquido, né? Essa semana eu gravei lá um conteúdo para as meninas falando de um presunto Parma que tem aqui, que a gente acha inofensivo e que tem uma grande quantidade de proteína. Se você olhar lá no rótulo, cada 100 gramas desse presunto tem 35 gramas de proteína. Aí você fala, beleza, isso daqui para pôr na salada, além de ficar delicioso, ainda é proteico. Só que quando você vai olhar, ele tem 5 gramas de sal. Só de sal, ele tem 5 gramas de sal em 100 gramas desse produto. E aí que você vai reter muito líquido no seu corpo, vai prejudicar o seu corpo em outras coisas. Ai, ajuda nós. Tamo ajudando, né? Então, gente, é isso. Olha só. Deus fez tudo perfeito. Sabe o que é o pior? É que todas essas tranqueiras foram criadas pelo homem, né? Esse que é o pior. Agora a gente fica, ai, Deus ajuda nós, né? E assim, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o nosso estômago é como se ele fosse uma bexiga, um balão mesmo. Então imagina que o balão, quando você pega uma bexiga e começa a soprar, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
Quando você tem o hábito de comer e sentir o estômago cheio, eu não tô falando de saciedade, porque se sentir saciado é diferente de você sentir o seu estômago cheio. Tem uma diferença gigantesca nisso e a maioria das pessoas não sabe identificar isso. Mas quando você tem essa necessidade, que é muito comum, de comer e sempre sentir o seu estômago cheio demais, o que acontece? Quando você sente esse cheio, é sinal de que você comeu um pouco a mais do que o ponto de saciedade. Então, ele vai dar uma esticadinha. Aí sabe o que vai acontecer? Na próxima refeição, aquele tanto que você comeu já não é mais suficiente. Você precisa de um pouco mais para se sentir satisfeito. E depois, um pouco mais. E depois, um pouco mais, um pouco mais. E a hora que você vê, você tá batendo lá um pratão de pedreiro, só que o pedreiro gasta, é por isso que eles têm um corpo intrincado, né? O pedreiro gasta tudo aquele pratão que ele come e a galera vai pra Netflix passar o dia lá, né? Deixando a vida dela lá no ar. Então, o problema nem seria essa questão se você gastasse aquilo que você consome, né? Mas a grande questão é que a maioria não gasta, a gente come e não gasta essa caloria. E aí acaba que o nosso estômago chega uma hora que precisa de muita comida para poder sentir esse estômago cheio. Então imagina isso no decorrer de anos. Aí o que a pessoa faz? Ela fala, não, eu tenho um problema, eu preciso diminuir o tamanho do meu estômago. E muitas pessoas decidem por uma cirurgia, por exemplo, bariátrica. Só que não adianta cortar o estômago, não adianta fazer dieta para emagrecer o corpo, não adianta ficar só tomando shake, não adianta se a gente não muda o nosso comportamento, porque muitas pessoas têm potes e potes de shake no armário e optam por um belo de um rodízio de churrasco. Elas têm que mudar o comportamento para conseguir escolher o shake. Para conseguir escolher uma refeição proteica e saudável que vai contribuir para o resultado dela. Então, todo o processo precisa ser trabalhado no nosso comportamento, que está dentro da nossa mente, nas nossas escolhas, certo? Então, qual que é o maior trabalho que a gente precisa ter no caso dessa questão de comer em excesso? É a gente aprender a sair da mesa de estômago leve. Primeiro é a gente entender que a comida, ela não cura ou trata nenhum tipo de perda e nem de desconforto emocional, certo? Então, a gente não trata com comida isso. Pelo contrário, a gente piora com comida. Deixa eu respirar aqui, que o Leandro me manda sempre respirar. Oi, mama. Oi, Fer, Verinha, sejam bem-vindas. Então, qual que é o grande desafio, né? Primeira coisa, a gente ter consciência disso. Quando eu tenho consciência de que, na verdade, o que eu tô buscando naquela comida não é satisfazer as necessidades do meu corpo, e sim uma recompensa ou um conforto que não é preenchido com comida, você traz isso para a consciência, fica mais fácil de você conseguir mudar o seu comportamento. Enquanto aquilo tá no seu inconsciente, você até essa live de hoje ainda não sabia que existiam esses sabotadores do emagrecimento e agora você descobriu que você tem esse sabotador, você precisa ter consciência dele, certo? Você precisa saber que existe e que de repente, porque o meu marido foi trabalhar lá do outro lado do planeta, eu fico aqui sentindo essa falta de afeto e como para preencher o vazio que ficou com a saída dele. Mas a comida não preenche esse vazio. E essa consciência é importante a gente ter, tá bom? Depois, é importante a gente fazer um trabalho para que a gente possa sair da mesa de estômago leve. Nós temos ali, né, o drive da saciedade, que muitas vezes ainda não está instalado na nossa cabecinha. Então, um é mecânico, que precisa de sentir o estômago cheio. E o outro, ele é hormonal, que é a velocidade com que aquele alimento
chegou no seu estômago e mandou as células de... A gente viu ontem, né, que o processo de saciedade, de fome, é que quando o seu estômago esvazia, é produzido um hormônio dentro dele, que é a grelina, que cai na sua corrente sanguínea e vai até o cérebro para informar ali na região do hipotálamo, que é onde regula esse centro de controle da fome e da saciedade, de que você precisa mandar comida para dentro. Então, o seu estômago, ele sempre dá um sinal para você. Ele ronca, ela começa de forma gradativa, não é por um alimento específico. Você sente até um pouco da boca amarga, tem um arroto no vazio, você arrota alguma coisa que não é comida, sabe? Você já arrotou alguma coisa que parece tipo assim, um arroto sem gosto? Porque às vezes você arrota quando tá cheia, mas você sente um gosto de comida. Quando você tá com fome física, você arrota, mas não sente nenhum gosto. Você, nossa, que gosto de vazio. É porque o seu estômago tá com fome física. E aí ele diminui o seu metabolismo para poder entrar essa comida. Então aí você entra com a comida e aí depois disso, né, onde o seu estômago começa a fazer esse processo de digestão, as suas células da gordura, né, do tecido adiposo, elas produzem um hormônio chamado leptina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, vai até o hipotálamo e manda mensagem. Pode parar de mandar comida porque eu já estou satisfeito. E aí, o seu metabolismo começa a acelerar para que você possa digerir, né? Ao contrário, para que você possa digerir esse alimento, certo? Então, esse processo, ele é feito por um centro de regulação que tem dentro da sua mente. O grande problema é que quando o seu estômago está muito cheio e você você encheu demais ele muitas vezes vai perder essa percepção do controle de saciedade. Certo? Ou seja, se ele tá muito cheio, significa que você comeu rápido demais, não prestou atenção no que você estava comendo e comeu pelas suas emoções. E aí o estômago encheu e não mandou a mensagem para o seu cérebro, essa leptina que é do tecido adiposo, de que você já estava satisfeito. Sabe por quê? Porque o processo de saciedade, esse processo, ele leva em torno de 20 minutos, mais ou menos, para o seu cérebro receber essa informação. Então, quando você continua mandando em 10, 15 minutos, o seu estômago já tá cheio, ainda não deu tempo de você saber que tá satisfeito. É por isso que muitas vezes, depois que você come, é que você vai se sentir empapuçado. Quando você estava comendo ainda, você não percebeu quão cheio você estava. Por quê? Porque a mensagem de saciedade ainda não tinha chego para o seu cérebro. E lembra que eu falei que se sentir cheio é diferente de se sentir satisfeito, tá bom? Então, quais são os comportamentos para sair da mesa de estômago leve, né? Primeiro é a gente ter consciência disso. Tem pessoas que elas são viciadas em comer em excesso. Elas não se contentam em comer e se sentir leves, né? Já contei aqui de uma das minhas clientes, mas eu não tive só uma, eu tive várias pessoas que tinham muita dificuldade porque elas precisavam sentir esse estômago cheio. Então, elas comiam mais do que o ponto de saciedade, ou seja, elas nem conseguiam ouvir a saciedade delas chegando no cérebro e elas colocavam muita comida. E se elas não sentissem isso, se elas não sentissem essa sensação, era como se elas não tivessem comido. Então, elas abandonavam o processo de emagrecimento por conta disso. E foi exatamente nesse ponto que eu fui estudar mais sobre esse processo. Não só do controle de saciedade, mas também de como a gente pode fazer para ressignificar essa questão de uma pessoa que está comendo as suas emoções, né? Porque a gente come ou por fome física ou por fome emocional. Só que a fome física, ela te dá a necessidade do seu corpo, que é nutrientes e energia. E a fome emocional, você come sem controle, com impulso, como a gente falou ontem, muitas vezes, né? E a gente come para suprir uma necessidade emocional que não vai ser suprida com comida. Então, ela precisa sempre comer porque ela busca na comida preencher uma falta. Então, ela come em excesso para compensar a falta que ela está sentindo.
E essa falta, ela é emocional, porque a comida tem, quando o excesso é de comida, a relação é com a falta emocional que essa pessoa sente. E ela nunca vai conseguir preencher isso com comida. Então, geralmente, essas pessoas, elas são muito resistentes à fome. Elas até falam, ai, mano, eu consigo ficar muitas horas sem comer. Fico muitas horas sem comer. Mas a hora que eu começo a comer, o que eu vou comer, eu não consigo parar. Eu como até mesmo me entupir. E isso a gente falou na live de ontem, né? Que o que acontece quando a gente faz dietas restritivas, jejum por muitas horas. A gente tem essa descompensação, tanto no centro de regulação energética, né? No controle da saciedade e da fome, quanto na questão comportamental e comendo pelas nossas emoções. Tá fazendo sentido para vocês? Agora vamos passar as partes práticas, para que a gente possa encerrar a nossa live. Então, o que é importante? A primeira coisa é a gente colocar o nosso comportamento para doutrinar a nossa fisiologia. E quando a gente faz isso, depois de 1, 2, 3 dias que a gente faz esse comportamento consciente daquilo que eu tô passando para vocês aqui, você vai cada vez mais conseguir fazer isso com facilidade. Oi, Estela, Núbia, oi, sogrinha, sejam bem-vindas. Então, a gente só vai conseguir fazer com que a nossa fisiologia, ou seja, a nossa sensação de fome e saciedade, ela entre no controle depois que a gente doutrinou o nosso comportamento, né? Então, a gente precisa primeiro começar através do comportamento, porque a gente ainda não tem a capacidade de perceber essa sensação de fome e saciedade, de tão desregulado que a gente tá. Porque ontem eu expliquei na live de ontem, a gente nasce com isso, o bebê nasce sabendo exatamente quando ele tem fome e quando ele tem saciedade. O problema é que logo no começo o homem já quer mudar tudo aquilo que Deus fez perfeito, orientando a mãe no tempo que ela tem que amamentar e por quanto tempo ela tem que amamentar. E aí o bebê já começa a ter uma alteração dessa percepção. E aí quando chega na vida adulta, aí já tá tudo desgovernado mesmo, né? Aí a gente já comeu sem perceber nada, porque a gente às vezes nem sabe que a gente tem essa capacidade. Então, a primeira coisa é a gente colocar mesmo o nosso comportamento consciente, aquilo que eu tô trazendo para vocês em prática, que eu vou passar aqui, ó, várias práticas para vocês já fazerem hoje, na próxima refeição. E aí, depois disso, você fazendo 1, 2, 3 dias, aí você vai começar a perceber a sua fisiologia. Aí, a sua fisiologia é que vai mandar no seu comportamento, que é o quê? Agora eu sei quando eu tenho fome, eu sei quando eu tô saciada e eu sei do que eu preciso, do que o meu corpo precisa, certo? Aí é quando a sua fisiologia tá controlando o seu comportamento, o que é maravilhoso e é que exatamente para que você nasce, Deus te fez assim, certo? Se ele te fez assim, agora a gente vai ter que resgatar essa fisiologia dentro de você. Então vamos começar com o nosso comportamento. Primeira coisa, não deixe a sua fome física aumentar muito, porque quando a gente entra num estado de fome muito grande, a gente acaba comendo mais do que o necessário. A gente come com muita velocidade e não percebe o ponto de saciedade. Então, primeiro vocês vão ter que descobrir a fome física. A gente já falou em lives aqui anteriores, né? Precisa fazer, em vez de fazer uma maratona de Netflix esse final de semana, tem que fazer uma maratona dessas lives que vão contribuir para o seu emagrecimento, porque na Netflix a gente desperdiça a nossa vida e não aprende nada, e aqui você aprende a emagrecer de forma definitiva e gratuita. Olha que maravilha, gente! Fala sério! Então aqui você vai poder fazer uma sessão de Netflix que eu não sei até quando essas lives vão ficar gravadas, preciso ver com o meu diretor, mas com certeza não vai ser por muito tempo, certo? Porque boa parte disso daqui eu vou ensinar no meu programa de emagrecimento. Então muitas das coisas que estão aqui, uma hora vai sair do ar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa então é isso. A segunda coisa é você aprender a controlar a sua fome emocional. Existe um gatilho que você pode fazer, né, que eu vou te ensinar aqui hoje. São pequenos exercícios, assim, muito fáceis e práticos de aplicar, que ninguém percebe,
e que você pode aprender já a ter esse controle. Então você tem que fazer uma âncora negativa quando você estiver diante do alimento sentindo fome emocional. Você pode dar um beliscão na sua mão, você pode apertar aqui o seu punho, você pode mexer, apertar os dedos do pé no chão, você pode ter um elastiquinho aqui, soltar o elastiquinho. É alguma coisa que vai te lembrar de que você tá tentando comer as suas emoções. E aí você vai ter consciência disso e você vai... Respira. Às vezes ela lá quer... Gente, respira, Lala. Respira de novo. Aí a gente esfrega a mãozinha. Agora sim, vamos lá. Então a gente precisa de fazer alguma coisa pra gente retomar esse controle, né? Hoje mesmo uma cliente estava me falando que ela tá no processo de aprendizado e no começo não vai ser fácil. No começo é desafiante, né? A gente faz muitas coisas automatizadas. A gente colocou no automático o ato de comer, que não é automático, por conta dos hábitos e dos vícios que a gente desenvolveu. Então, por exemplo, ela tinha lá um vício que chegava na casa da mãe dela, pegava um bombom na cestinha que ficava ali na porta e tomava um café. E aí, hoje, ela fez tudo direitinho a semana e tudo mais, mas hoje ela não percebeu. Ela entrou, pegou o bombom, sentou na mesa com a mãe, começou a conversar, comeu o bombom. A hora que ela terminou o bombom, ela falou: ai, meu Deus, eu comi o bombom e nem percebi. Isso é porque o drive de mente magra ainda não foi instalado na cabeça dela, mas ela está no caminho. E olha só que interessante, é porque ela já teve consciência, ela percebeu. Então, qual é a atitude de uma pessoa que sabe que fez alguma coisa errada e que não vai contribuir aquilo para o emagrecimento dela? É ela se perdoar. Se perdoa, porque você está construindo a sua mente magra. Ela ainda não é magra, mas você está construindo ela. Então, a primeira coisa é se perdoa, não se martirize, não se culpe, não se condene e fale: olha, a próxima vez, fala até para sua mãe para ela poder te ajudar. Fala assim: mãe, da próxima vez que eu chegar aqui, você me lembra que não é para eu pegar um bombom? Você me lembra de ter uma fruta aqui para mim, para eu poder fazer um lanchinho da tarde com a senhora? Certo? Então são drives ali, são mecanismos que a gente vai utilizar para lembrar a gente do comportamento correto, para a gente poder ativar nossa fisiologia. Depois, a outra coisa é você incluir a tropa subindo. Ai, faltam só 3, sério? Ai, Senhor, ela vai vir atrás de mim. A outra coisa é você incluir proteína em todas as suas refeições. Aí você vai falar: mas Amanda, todas. Porque a proteína, ela tem uma digestibilidade mais lenta e a sensação de saciedade, ela chega no cérebro, né? E você não precisa de tanto volume de comida. É por isso que em todas as refeições tem que ter proteína. Esse é um motivo. Quer dizer, tem 300 motivos, mas hoje eu vou falar só 2. Um é a saciedade que a proteína traz. E o segundo é que o fato de você... Ai, agora eu esqueci o que era. Já vou lá. Outra coisa, então, incluir proteína em todas as suas refeições. Eu vou falar de 2 pontos importantes. Tem mais de 10, mais de 20, sei lá, 300 mil da proteína. Mas eu queria trazer esses 2. Que é você se sentir saciado. E lembrei. E você não precisar de um volume tão grande de comida. Ou seja, você diminui o volume da comida, porque a proteína te dá saciedade, certo? Aí, a outra coisa é você tomar pelo menos um mínimo de água. Se você ainda não consegue tomar a quantidade de água que você deveria, é você tomar no mínimo, 2 litros, 2,5 litros, tá bom? Aí, o sexto comportamento é você mastigar a comida o máximo de vezes possíveis, que será aí praticamente em torno de 30 vezes cada garfada. Você se concentrar na comida, a gente já falou em lives passadas, você se concentrar na comida, mastigar a comida, perceber o que você está comendo, respirar, sentir o gosto dessa comida, vai fazer com que esse comportamento comece a doutrinar
ser doutrinado e a sua fisiologia começar a tomar conta do processo todo, tá? E o 7º é você parar de comer antes de se sentir cheio. E sabe que essa sensação, essa necessidade de se sentir cheio, né? É uma sensação de escassez, que muitas vezes foi implantado lá no nosso chip, no nosso gene mental aqui, dos nossos ancestrais, que era: eu preciso comer o máximo possível porque eu não sei quando vou comer de novo. A oferta de alimentos naquela época era muito escassa. Então as pessoas tinham que comer bastante, se sentir bem cheio, porque elas não sabiam quantos dias iam ficar sem comer. Mas não é o seu caso. Não é mais o nosso caso. Agora a gente tem uma oferta de comida muito grande. Você não precisa comer tudo naquela refeição. Você pode deixar para outra refeição. Essa semana mesmo eu postei. Eu fiz uma salada e percebi que coloquei muita proteína na salada. O que eu fiz? Eu guardei um pouquinho e terminei a salada no dia seguinte, porque eu já estava satisfeita. Então assim, mas Amanda, era salada, era proteína limpa, era uma salada maravilhosa. Tudo bem, mas tudo que é em excesso, que o meu corpo não precisa, porque ele já mandou o sinal de saciedade, vai ser acumulado em forma de gordura. Não importa que alimento é. O que importa é você aplicar esses comportamentos para ouvir a fisiologia do seu corpo e aí sim você conseguir ter este controle. Deu para entender? Fez sentido para vocês isso? Então pronto, quais são os benefícios que você vai ter se você aplicar esses hábitos que eu passei aqui para você controlar esse excesso de comida e o estômago cheio? Então você vai parar de acumular gordura. Você vai se sentir melhor e mais disposto depois da refeição. Você vai ter muito mais energia e leveza. E você vai nutrir melhor as suas células. Então, são muitos benefícios, além de contribuir imenso para o seu resultado de emagrecimento. Certo? Lindos! Então, era tudo isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Parece que a fonte vai secar, né, gente? Sério, todo dia eu me pergunto assim, será que essa fonte seca? Todo dia quando eu vejo o tema da live que meu diretor colocou pra mim, eu falo, será que eu tenho assunto pra falar disso hoje? Acho que eu vou fazer meia hora de live hoje, gente, sempre passa, sério. A tropa chegou! A tropa chegou! Pra falar, tchau! Fala tchau, tchau! Manda um beijo ali, Lala. Engole. Gente, olha, tem muito assunto pra gente conversar ainda. E eu quero dar o meu máximo aqui pra ajudar você a emagrecer de forma saudável e conseguir manter o seu peso sob controle, tá bom? Então, obrigada pela sua presença aqui, espero que vocês tenham gostado. E olha, se vocês tiverem um tempinho esse final de semana, dá uma olhadinha nas lives anteriores, porque uma vai fazendo sentido com a outra, sabe? E eu tenho certeza que se você colocar em prática que 10% do que a gente compartilhou aqui, né, com vocês nessas lives, eu tenho certeza que já vai fazer grande diferença no seu emagrecimento. Ellen, lindona! Essa Ellen também, gente, já teve cada resultado essa semana. Um dia você vai compartilhar com a gente, né, lindona? Já me prometeu aí, promessa é dívida. Beijo grande pra vocês, lindos, e até amanhã. Tchau!